Bom dia, gatinhos. Bom dia, gatinhas. Sejam bem-vindos à minha house dance. Que dia delicioso de chuva. Tomara que vocês tenham tido uma semana excelente. Nossos encontros estão se aproximando de uma reta final. A última vez que nós nos encontramos, gatinhos e gatinhas, nós estávamos trocando uma ideia, cara, sobre imunologia. Me faltou a palavra, sistema imune. Eu pedi ao Celhão, cara, que providencie um outro encontro da gente com o terceiro para eu poder finalizar aquele bate-papo. E aí hoje eu vou trabalhar com vocês algumas questões relacionadas ao último assunto que a gente conversou juntos, sem o terceiro ano estar junto. Você lembra que a gente estava conversando sobre biotecnologia? Indiquei alguns documentários, alguns de vocês deram alguns exemplos aqui, comentaram algumas ideias. E aí, nós estávamos falando sobre biotecnologia. O que eu fiz? Eu selecionei alguns exercícios de vestibulares, alguns exercícios mais recentes, exatamente para a gente trabalhar com essas ideias. E aí, deixa eu só projetar eles aqui para vocês e aproveitar para poder revisar. Meus queridos, quando a gente fala de biotecnologia, essa área ela é ampla. Quando a gente está conversando sobre biotecnologia, nós estamos falando, na verdade, assim, na prática, sobre, na verdade, um monte de diferentes tipos de assuntos, tá? O que são assuntos que estão relacionados à biotecnologia? Eu já fiz aqui para o terceirão. Deixa eu abrir aqui, cara, vai ficar mais fácil eu projetar isso inicialmente. Tá, vamos lá, deixa eu comentando os tópicos, só eu carrego o arquivo aqui. Meus lindos, minhas lindas, microbiologia é um assunto que está relacionado à biotecnologia. Por quê, Paladino? Em biotecnologia, nós estamos falando sobre a produção de materiais, de substâncias, utilizando seres vivos. Então, é a obtenção de produtos ou materiais através da utilização de processos que acontecem com os seres vivos, ou transformação de matérias-primas por processos que acontecem nos seres vivos. Então, por exemplo, todos os processos ligados à fermentação, tanto a alcoólica quanto a lática, a acética, são exemplos de produtos obtidos a partir de processos biotecnológicos. Você não precisa necessariamente de um laboratório dos X-Men para poder estar pensando em biotecnologia. Quando você pensa na panificação, ela é um exemplo milenar de tecnologia. A fermentação para a produção de bebidas alcoólicas, isso é biotecnologia, sacou? A fermentação para a produção de derivados do leite, iogurte, queijo, coalhada, é biotecnologia. A produção que vai levar à formação de ácido acético, vinagre, isso é biotecnologia. Para além disso, cara, nós vamos ter a produção de hormônios, enzimas, por exemplo. E esses hormônios e enzimas, alguns deles vão ser produzidos a partir de micro-organismos. Então, assim, ó, se você volta no tempo, até antes da gente dominar as técnicas de engenharia genética, que são técnicas de manipulação do DNA, técnicas de edição do DNA, é basicamente, falando de um jeito mais simples, né? Até porque eu não as domino, eu fiz biologia, eu não fiz engenharia genética, então eu sei que essas técnicas existem, eu conheço algumas delas, mas na prática eu nunca trabalhei em laboratório com nenhuma delas. Não faz parte da grade de formação, pelo menos da biologia do UFG. A menos, é claro, que você pega um estágio, tudo mais, vai para um laboratório onde o pessoal faz sequenciamento de DNA, replicação de DNA, aí você vai viver isso por conta da sua prática laboratorial. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o ensino médio. Estou pensando na ideia do seguinte, queridos. As técnicas que vão envolver a edição de material genético, queridos, elas são relativamente recentes, elas têm décadas, saca? 30 anos, é bastante recente, 30, 40 anos. Do ponto de vista científico, é assim, há 10 minutos atrás, sacou? Há 10 minutos, né? Há 10 minutos atrás é uma redundância. Aí, meus amores, a ideia aqui é a seguinte. Antes de nós termos essa ideia, nós já tínhamos entendido que doença como, por exemplo, a diabetes mellitus, era provocada por um distúrbio no órgão chamado pâncreas e que fazia com que esse órgão não estivesse produzindo um hormônio chamado de insulina. Tem variações de diabetes, né? Tem uma variação que o organismo produz pouca ou não produz insulina,
e tem uma variação que o organismo produz a insulina, mas as células não recebem o recado dado pela insulina, que é manda açúcar aqui na corrente sanguínea, absorve esse açúcar. É isso que a insulina faz, basicamente. Ela aumenta a permeabilidade celular a glicídios. Aí, os glicídios entrando para dentro da célula e sendo metabolizados lá dentro, eles saem da corrente sanguínea, tá? Aí nessa jornada, cara, antes de nós termos as técnicas que nós temos atualmente de engenharia genética, a gente basicamente coletava dezenas de milhares de pâncreas de porcos, fazia um suco macerado disso e depois tentava ficar purificando a insulina. É lógico que ela vinha com subprodutos, e aí dentro desses subprodutos, cara, alguns deles vinham proteínas que tem no porco, mas não tem no humano, e isso provocava reação adversa. Quando nós passamos a dominar as técnicas de engenharia genética, queridos, essas técnicas permitiram para a gente isolar a região dos cromossomos humanos em que contém o código para a insulina, recortar e inserir esse código num outro organismo para que esse outro organismo produza a insulina. A gente começou a fazer isso com bactérias e aí eu comecei esse discurso todo falando o seguinte, que é relevante para a gente ter uma noção básica de microbiologia. Por quê? Queridos, essa inserção de material genético é feita no DNA da bactéria, que é o DNA acessório dela. A bactéria tem um DNA principal e tem um DNA acessório, que é menor e circular, chamado de plasmídio. Normalmente, esses genes editados, eles são inseridos em plasmídios bacterianos. Então, olha só, antes de ir para os exercícios propriamente dito, eu posso dizer para vocês, eu vou deixar escrito aqui no chat como um roteiro, cara, o que é relevante em termos de assunto, você ter uma noção para poder mandar bem biotecnologia, porque biotecnologia não é uma área exclusiva da biologia. A biotecnologia é quando a gente começa a fazer assim, ó, então, sabe aquele conhecimento daquela área ali? Aqui está uma técnica aplicada. Sabe esse conhecimento dessa outra área aqui? Aqui está um exemplo onde a gente usa isso, sacou? Então, ela é uma área múltipla. É tipo quando você vai falar sobre questões ambientais. Para discutir questões ambientais, você precisa de conhecimentos da química, da geografia, de conhecimentos da biologia e, eventualmente, de conhecimentos da história, né? Mas deixa eu voltar aqui, que se deixar, mano, eu saio abrindo parênteses, dentro de parênteses, dentro de parênteses, então vamos voltar. Olha só. Pré-requisitos. Eu vou mandando ele no grupo, eu vou mandando eles meio que fora de ordem, tá? Bioquímica. Curso. Bioquímica é extremamente relevante, porque você tem que ter uma noção da estrutura do DNA, do que ele é formado, tá? Você vai precisar de uma noção também da parte de síntese de proteínas, que as proteínas são formadas a partir de um processo que leva a leitura do DNA para a formação de RNA mensageiro, esse processo chama transcrição, e depois leitura desse RNA mensageiro para ordenação da sequência de aminoácidos que vai formar as proteínas, esse processo chama tradução. Então, está dentro de bioquímica. Tá. Na citologia, os principais tópicos vão estar dentro de membrana e dentro de núcleo. Tá? Assim, e divisões celulares também vai ser útil nesse processo aqui. Outro. Opa, faltou um R aqui. Amores, por que noções básicas de embriologia animal vão ser relevantes? Toda a discussão de células-tronco é baseada em embriologia. Tem a ver com os estágios de especialização das células na medida em que o embrião animal se desenvolve, tá? Então, relevância dentro desse ponto. Em genética, aqui, eu vou juntar com citologia e bioquímica. Não é nem a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, não é a genética mendeliana. É uma parte da genética que a gente chama de genética molecular. É literalmente a aplicação da ideia de o que é um DNA, o que é cromossomo, tá bom? O que é um plasmídio, por exemplo. E aí eu já sigo para microbiologia. Na microbiologia, eu estou interessado em estrutura e composição dos micro-organismos e na fisiologia deles. Por que eu estou interessado na fisiologia? Porque lá nas bactérias, quando a gente for estudar o metabolismo delas, aí uma das formas de obtenção de energia que a gente vê que as bactérias têm são os processos fermentadores.
tá? Então, vai ter relação a isso. Outro que eu citei anteriormente é a ideia da questão do plasmídio também. Aí, tá, eu vou colocar desse jeito. Eu vou colocar desse jeito, talvez ele não seja o melhor termo, tá bom? Mas, quando a gente fala de vacina, de soro, por exemplo, uma das vacinas que estão sendo desenvolvidas agora, elas ainda estão assim, ó, em fase de, não sei se adaptação é o melhor termo, elas não são baratas, o que faz com que elas não sejam utilizadas em ampla escala, mas uma das estratégias que a gente utiliza atualmente é um tipo de vacina que é chamada de vacina de DNA. Essa vacina, cara, ela vai inserir no seu organismo, utilizando um vírus de ciclo lisogênico, um segmento de DNA específico que vai provocar uma modificação no seu organismo, tá? E então tem algumas técnicas farmacológicas e técnicas de desenvolvimento de medicamentos que eu vou colocar medicina, mas não sei se esse seria o melhor termo. O termo mais adequado seria biotecnologia mesmo, tá? Aplicada à parte médica humana. Então, o seguinte, eu sei que tem situações de terapia gênica, por exemplo. Ah, cara, tem uma criança que ela não enxerga porque nas células do olho dela está faltando um gene. Hoje em dia, cara, a gente é capaz de isolar esse gene, identificar ele e desenvolver um conjunto de técnicas que faz com que injeta, inocula nele um monte de vírus contendo esse gene, esses vírus introduzem esses genes nas células do moleque, aí o moleque volta a ver. Cara, isso é muito louco, porque dificilmente esse tipo de tecnologia médica vai chegar para mim e para você. Mas você pode ter certeza que os seus netos, cara, vocês são netos, em geral, bem mais jovens do que eu, os netos de vocês devem desfrutar desse tipo de tecnologia com uma facilidade maior do que existe atualmente. Atualmente, cara, além de ser poucos laboratórios que desenvolvem esse tipo de técnica de tratamento, o custo é assim, ó, rico não dá conta de pagar, saca? Os planos de saúde, os seguros de saúde norte-americanos não cobrem, porque a empresa que desenvolve pega e faz assim, ó. Então, cara, nós somos a única empresa que temos aqui, nós temos um livre mercado e a gente pode colocar o preço que a gente quiser, né? Tá bom. $600 mil e aí a pessoa tem que tomar 2 doses por ano. É isso. Tem que ter 1 milhão e pouco de dólares para poder custear o tratamento, que às vezes pode levar 10 injeções, 20 injeções, dependendo, saca? Vou tentar ser mais breve nesse ponto aqui. Então, queridos, olha só, indo para a parte das questões propriamente ditas, eu vou passando por elas rapidamente. E aí, cara, o que eu não tive chance de fazer ainda foi fazer uma formatação mais bonitinha, tá? Então ela tá sem a logo da escola, tá tudo branco, diretão assim, mas vai atender ao nosso objetivo, que é resolver questões. Então tá a primeira delas aqui. Deixa eu só mover esse negocinho aqui que ficou errado. Tá localizado num lugarzinho que ficou ruim, não ficou bonito isso. Tá bom. Olha só. O que vocês querem ser quando vocês crescerem? Ah, um neurônio. Eu quero ser um queratinócito, que é uma célula da pele que produz queratina. Queratina. Ah, eu quero ser um adipócito, que é uma célula especializada do tecido conjuntivo que vai formar o tecido conjuntivo adiposo. É uma célula que guarda gordura. Após o processo representado pela tirinha, pera, essas células vão ter funções bastante diferentes, porém elas continuarão idênticas em relação a o que é igual a elas aí. Seja no privado, no chat aí, palpita. O que você acha que essas três células vão ter idênticas? Vou botar aqui. Queridos, a carga genética delas é a mesma. E aí, essa aqui é uma daquelas questões que estão falando sobre célula-tronco e está falando sobre embriologia. Se liga. Espermatozoide e óvulo se fundiram, formaram uma única célula que é o zigoto. Todas as demais células do seu corpo atualmente vieram dessa primeira célula.
Todas as células do seu corpo são frutos do processo de mitose da sua primeira célula. Não faria sentido um neurônio ter uma genética e a célula muscular ter outra genética se elas são filhas da mesma célula. Então, elas têm a mesma constituição genética. O que nós sabemos atualmente, meus queridos, é que o genoma não é totalmente expresso em todas as células. O neurônio expressou alguns genes e manteve outros genes desativados, que é diferente... Nossa, meu vizinho está cozinhando alguma coisa muito chata, meu Deus. Que é diferente de uma célula muscular, que expressou outros genes e desativou outros grupos de genes, mas elas são iguais entre si na constituição genética. Ó, na estrutura interna, não, manos. Olha só, lembra a estrutura, por exemplo, de um neurônio? Algumas células, caras, por exemplo, têm constituição diferente. As hemácias dos humanos não têm núcleo, por exemplo. Outras células suas têm núcleo. Algumas células suas, por exemplo, do tecido adiposo marrom, são ricas em mitocôndria. Tem outras células suas, por exemplo, de tecido adiposo amarelo, que é rica em reserva de gordura, propriamente dito, que quase não tem mitocôndria. Então, a quantidade de organelas e até mesmo os tipos de organelas presentes nas células dos tecidos pode variar amplamente, tá bom? Olha a localização no corpo. Mano, ó, um neurônio, uma célula da pele e uma do tecido adiposo. A localização não é a mesma, tá fora. Capacidade de regeneração. Tá, teve aquele noite mais calorosa, né? Outro dia tá cheio de arranhado. Compara essa lesão de um arranhado na pele com uma lesão num tendão. Compara com uma lesão na medula espinhal. As células se regeneram com a mesma propriedade, com a mesma capacidade? Tá fora. Então, o que faz com que as células, ou o que é comum a todas as células de um organismo multicelular, é a sua constituição genética. Tranquilo até aqui? Pode avançar para o próximo? Tá aqui, letra A. A qualquer momento, se pintar dúvida, fala no áudio, manda no chat, tá? Olha essa outra questão aqui, caras. Ele tem uma figura, aí eu coloquei a questão no próximo slide, tá? Para deixar a figura um pouco maior. Mas ele também está trabalhando com a ideia de desenvolvimento embrionário. Eu tenho uma célula-tronco, e aí essa célula-tronco deu origem a outras células que, como elas, são tronco, e deu origem também a outras células de outros grupos. Só para poder te lembrar, cara, você tem níveis diferentes de potência entre as células. Essa potência é quais tipos celulares você é capaz de gerar. Que dó, mas eu vou apagar. Já tirei uma foto mesmo. Você bem breve, para poder relembrar os estágios de desenvolvimento embrionário, tá bom? Rapidex. Agora que o Zoom me mandou uma notificaçãozinha laranja ali, eu já vejo aqui, Sandy, rapidito. Olha só. Estágio de zigoto, uma célulazinha. Mórula, formando como se fosse tipo um cacho de uva. Continua sofrendo mitoses, aí vai formar uma camada de célulazinhas, normalmente aqui tem uma área mais estendida. Eu não vou fazer todas as células, tá? Vou colocar os pontinhos. Onde eu colocar pontinho é núcleo. Essa parte aqui, ó, chama blástula. Ela tem uma cavidade, uma camada de células. E no caso dos humanos, essa dilatação aqui, ó, chama blastocisto. É assim, ó. Isso aqui vai dar origem ao bebê. Isso aqui vai dar origem aos anexos embrionários dele, tá? Próximo estágio aqui é a gástrula, que é quando forma o sistema digestório da criatura. A gástrula, nas representações didáticas do ensino médio, ela tem duas camadas de células. Eu não vou fazer toda a divisão das membranas, para a gente ganhar tempo, vou colocar só os pontinhos. Esse buraquinho aqui, essa cavidade interna, esse embrião aqui, ele sofre uma dobra para o lado de dentro, sacou? Aí o que vai acontecer aqui é que essa cavidade aqui vai dar origem ao sistema digestório da criatura.
Paladino, cadê a cabeça? Não tem aqui ainda. Nesse estágio aqui, o embriãozinho ele é esférico. Tá? Nós estamos falando de um embriãozinho de primeira semana, segunda semana. Tá? Aí, ao longo do desenvolvimento embrionário, ele vai alongando e formando o que seria tipo... Aqui é a cabeça, aqui é o corpo, aqui é o restante do corpo, saca? Então, ao longo do processo, ele pega e vai alongando, beleza? E o último estágio de complexidade do embriãozinho, queridos, é a parte de neurulação. Você tem assim, ó. Outra dobra dessa parte interna aqui, ó, que vai dar origem ao sistema nervoso da criatura. Aí os estágios de organização embrionários são esses nessa sequência aqui, ó. Então, daqui vai para cá, daqui vai para cá, daqui para cá, daqui para cá, e aí vai continuar se desenvolvendo para poder formar o embrião. Qual que é o rolê aqui, lindos e lindas? Aqui, as células podem dar origem a qualquer célula de um embrião. Tipo assim, ó, se você pega um embrião em estágio de mórula e tirar uma célula dali, você refaz um organismo todinho do zero. Beleza? Se você chega no estágio de blástula e pega uma célula daqui, ó, você não reconstitui o humano inteiro. Porque daqui, ó, essa parte vai formar os anexos embrionários. Então, assim, o cordão umbilical vai se fundir com a parede para poder formar a placenta, tá? Se você pegar uma célula daqui, você é capaz de reconstituir todo o embrião, mas não os anexos embrionários. Então, essas células aqui já são um pouco mais limitadas. Tá? Você não consegue refazer o organismo do zero a partir de uma célula do blastocisto, porque ela não vai formar os anexos embrionários. A partir da mórula, sim. Nesse estágio aqui, começa a haver uma diferenciação das funções celulares em relação às células que estão na parte externa do embrião, ectoderma, e as células que estão na parte interna do embrião, que é a endoderma. E aí, no nosso caso, né, nós somos criaturas que são formadas por 3 tecidos embrionários. Ecto, que é externo, forma a nossa pele e o sistema nervoso. Endo, que é mais interno, vai formar o nosso tubo digestório e a parte interna de alguns órgãos, como o pulmão, por exemplo. E a mesoderma, que é intermediário, vai se diferenciar a partir de algumas células da divisória entre esses dois aqui e vai formar músculos, tendões, sistema cardiovascular, os ossos também. Tá? Então, a partir desse estágio aqui, queridos, as células já não são mais, por exemplo, capazes de formar qualquer parte do embrião. Se você pega um embrião no estágio de gástula e tira uma célula daqui de cima, dessa parte mais externa, tecnicamente ela vai ser capaz de dar origem às células que compõem o sistema nervoso ou a pele da criatura, mas ela não vai ser capaz de formar músculos, por exemplo, sacou? Então é isso que eu estou dizendo, tem níveis de potência entre as células. A mais potente de todas, se você tirar daqui, ó, é uma célula chamada de totipotente. Ela pode formar qualquer célula do embrião. Isso é totipotente. Se você pega desse estágio ou desse, ou à medida que o embrião continuar se desenvolvendo, cara, você vai ter células que são chamadas de pluripotentes ou multi. Elas são capazes de dar origem a algumas linhagens. Vou te dar um exemplo. Lá no tecido conjuntivo, tem um tipo de célula que é chamada de célula mesenquimal. Aí as células mesenquimais do tecido conjuntivo, cara, são capazes de formar outras células do tecido conjuntivo, mas elas não formam células do tecido epitelial. Sacou? No tecido conjuntivo, a gente tem um tipo de célula-tronco que é pluripotente, que é chamada de célula hematopoética. Ela vai formar as diversas células que fazem parte do seu sangue. Hemácias, os fragmentos celulares, que são as plaquetas, as células de defesa, glóbulos brancos, né? Basófilo, eosinófilo, neutrófilo, são células que se derivam desse grupo de células. Aí as células hematopoéticas geram células sanguíneas, mas não geram um osso, por exemplo. Sacou? Aí essas são chamadas de pluripotentes ou multipotentes. Algumas células vão ser capazes de dar origem a um pequeno grupo de células apenas. Elas são chamadas de oligopotentes. Esse termo oligo, ele já apareceu em biologia antes, lá na zoologia, por exemplo. Você vê minhocas, tem poucas cerdas, aí são chamados de oligoquetas. Lá em embriologia, tem um tipo de ovo que tem pouca reserva nutritiva, aí ele chama oligolécito, pouco, é desse termo, tá bom?
poderia me explicar como que ocorre a diferenciação da atuação das células se as mesmas possuem a mesma carga genética? Foi o que eu falei anteriormente, Sandy. A expressão dos genes não é a mesma e a alegoria que eu uso para poder explicar isso, a metáfora que eu uso para poder explicar isso, é pensar numa caixa de disjuntores. Sabe quando desliga o disjuntor lá do chuveiro e fica frio, por exemplo? Pensa numa casa que tem uma caixa de disjuntores com milhares de disjuntores. Aí você tem casas que são iguais. Elas têm assim, o mesmo grupo de disjuntor. Numa casa, você ligou uns e desligou outros. Na outra casa, você ligou outros, desligou uns. Então, a expressão dos genes não é a mesma nas células e aí tem um monte de critérios que atuam nisso. Desde critérios de substâncias químicas liberadas por células que já começaram a se diferenciar. Então, por exemplo, se você pega uma célula-tronco e deixa ela em contato com uma célula da pele, ela tem uma tendência a se diferenciar formando uma célula da pele. Se você pega uma célula-tronco e deixa ela em contato com uma célula do tecido conjuntivo, por exemplo, ela vai ter uma tendência a derivar formando outra célula de tecido conjuntivo. E a gente sabe hoje em dia também que tem fatores externos, por exemplo. Então, pensa só, você é um organismo tridimensional. Quando seu embriãozinho estava em fase de formação, você era uma esfera, tá? Aqui eu não tenho como desenhar tridimensional, né? Eu faço achatado. Mas você era uma esfera. Fatores como, por exemplo, temperatura, pH, pressão, vão ser diferentes na superfície da esfera do interior dela. E aí, essa diferença de ambiente faz com que os genes se expressem de maneira diferenciada. O que mexe bastante com aquela nossa ideia de genética, né? Que o fenótipo ele é a expressão do genótipo e que o fenótipo sofre interferência do ambiente. O genótipo também sofre interferência do ambiente. Bom? Então, a diferenciação entre elas acontece por expressão e silenciamento de diferentes tipos de genes. Tanto, e obrigado por me lembrar disso, que quando os cientistas que trabalham com engenharia genética entenderam essa técnica, eles pensaram o seguinte: uai, mano, então tá easy. É assim, ó. Essa célula aqui, ela é um músculo porque ela foi e desativou esses genes aqui. Se ela tivesse esses genes ativos, ela não seria um músculo, ela seria outra célula? É. Aí em laboratório, cara, eles vão e reativam os genes que estão desligados. Aí você faz essa célula voltar para um estágio antes dela se diferenciar. A gente chama esse tipo de célula tronco pluripotente induzida. Tá? Ela é chamada de célula tronco de pluripotência que foi induzida. Eu não domino a técnica, eu sei que é utilizado algumas substâncias químicas, descargas elétricas, e em alguns casos até mesmo níveis específicos de tipos de radiação. Aí a galera que trabalha com isso, né, o pessoal da turma de engenharia genética, eles reativam genes que tinham sido desativados e faz basicamente a célula voltar ao estágio anterior dela, antes dela escolher a profissão que ela tinha. Aí a gente pode utilizar isso para poder fazer essa célula ter uma nova função. Paladino, em que isso seria útil? A pessoa teve um infarto. Aí, por falta de oxigenação, morreu algumas células cardíacas. Aí essa pessoa está com limitação cardíaca agora, porque uma parte do coração dela simplesmente não contrai. E isso vai sobrecarregar as células vizinhas. Basicamente, se não for cuidado, cara, essa pessoa vai voltar a ter outros infartos ao longo da vida. Sacou? Ou para começar a apresentar insuficiência cardíaca por sobrecarga das partes que agora estão fazendo o processo de contração no lugar das células que morreram. O músculo cardíaco, queridos, não é um músculo de regeneração boa, não. Na verdade, é um músculo de regeneração péssima. As células morrem e aí elas não são substituídas, que é isso que causa, uma das coisas que vai causar essa insuficiência cardíaca. A gente pode utilizar as células da própria pessoa, que já são diferenciadas, voltar elas para um estágio anterior e falar: nós precisamos que vocês façam faculdade de ser células do coração. Aí elas são enxertadas na região, se derivam em células cardíacas e substituem as células mortas pelo infarto. Bem legal, né? Eu tenho uma expectativa muito grande, cara, que no futuro esse tipo de técnica seja um negócio tão acessível quanto, por exemplo, sei lá, colocar um DIU, por exemplo. Saca? Vamos avançar e ir para a próxima questão aqui. Então, filhotinhos, tem a imagem aqui com um monte diferente de células, e aí ele fala o seguinte, ó, a figura
Deixa eu só arrumar isso aqui. Ilustra o conceito de células-tronco que tem sido utilizado com muita polêmica, assim, como tem sido objeto de muita polêmica, principalmente no âmbito da justiça, da ética e da religião. Nem precisa entrar em detalhes sobre esses termos, né? Atualmente, a legislação brasileira permite a clonagem de células para fins terapêuticos. Assim, ó, cara, você vai tratar uma pessoa usando células-tronco, mas ela não permite a clonagem reprodutiva, que é assim, eu vou pegar uma célula, sei lá, da Larissa e vou clonar e gerar um outro bebê Larissa que tem a mesma constituição genética dela, saca? Tipo, a legislação brasileira não permite isso. O que não quer dizer que não seja feito, né, queridos? A legislação brasileira não permite que a gente faça um monte de coisa que a gente faz, né? Então, tecnicamente, é a diferença entre ser pego e não ser pego. Mas, Paladino, você acha que humanos já foram outros, humanos adultos possam ter sido clonados? Claro que sim, cara. Óbvio que sim. Paladino, como você tem tanta certeza? Ué, porque é proibido na maior parte dos países do mundo. Em relação à figura, e o que ela apresenta à luz dos conhecimentos atuais, a figura é aquela anterior que eu parei para explicar, né? Células-tronco são células indiferenciadas com potencialidade para dar origem aos mais diversos tipos de células especializadas que formam os tecidos do organismo. É isso mesmo que uma célula-tronco é. Aí, 2. Células-tronco embrionárias são as células-tronco que formam o embrião. É aqui, ó. São tiradas do blastocisto, tá bom? É diferente, cara, de você ter uma célula-tronco adulta, que é assim, ó. No seu corpo hoje em dia, você tem células-tronco em uma quantidade menor do que você tinha quando você era um embrião, sacou? Aí uma célula-tronco embrionária, tecnicamente, tem uma potência, uma capacidade de dar origem a outras células maiores do que as células-tronco adultas, que normalmente são oligopotentes, capazes de dar origem a apenas um pequeno grupo de células. Células-tronco embrionárias, ou também chamadas de pluripotente, têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula adulta. Verdadeiro. É como se eu tivesse uma célula daqui, ó. Tá? Então são as embrionárias. Elas podem formar qualquer outra célula de embriãozinho. Células-tronco multipotentes, elas são menos plásticas e mais diferenciadas, dão origem a uma limitada gama de células dentro de um determinado tipo de tecido. Mano, é isso mesmo, seria tipo essa ideia aqui assim, ó. Por exemplo, esse conjunto de células aqui se diferenciou numa célula muscular. Essa célula muscular é capaz de dar origem a outras células musculares, tipo essa ideia. As células-tronco embrionárias, número 4, constituem uma camada de massa celular chamada blastocisto, que é a parte interna da blástula, que dá origem a um embrião. Foi exatamente o bate-papo que a gente teve quando eu desenhei essa estrutura aqui no quadro. Tá? Isso é verdadeiro também. As células da medula óssea são exemplos de células-tronco pluripotentes. Não, cara, são oligopotentes. Elas não são capazes de dar origem a um pequeno grupo de outras células. O que vai fazer com que o quinto item seja falso e nos deixa com a alternativa, tenho quase certeza com a alternativa C. Beleza? Deixa eu modificar o lugar onde esse UEG aqui está. Só tirar dali. Pronto, olha só. A pele, os epitélios intestinais e especialmente o sangue são estruturas presentes no organismo humano adulto que possuem a capacidade de regeneração por meio de um processo complexo e finamente regulado, uma vez que as suas células são destruídas e renovadas constantemente. Ó, a pele, o epitélio intestinal e o sangue. Tá bom. Esse processo de renovação ocorre de forma geral conforme apresentado no esquema a seguir. Então, olha só, nós acabamos de falar sobre essas células hematopoéticas, né? Então, olha só, as células tronco hematopoéticas formam células formadoras de colônias diferentes.
Não. Células formadoras de colônias das diferentes linhagens hematopoéticas. Aí você vai ter as células precursoras e as células maduras. É uma sequência linear aí, e o retângulo ficou muito mal desenhado aí, mas é uma sequência, tá? Então você vai ter as células tronco hematopoéticas, essas se diferenciam, em outros grupos são estágios de diferenciação, mas a ideia é que você tem um grupo capaz de gerar várias células, um grupo que é capaz de gerar uma quantidade de células menores, um grupo que é capaz de gerar uma quantidade de células menores, até você chegar num estágio tão especializado que aquela célula só é capaz de gerar outra igual a ela mesma. Essa é a ideia. Aí fala o seguinte, com base nessas informações, a gente verifica que a hematopoiese resulta da diferenciação e proliferação simultânea das células-tronco, que à medida que as células se diferenciam, elas vão reduzindo a sua potencialidade. Foi exatamente o que eu acabei de comentar. Um conjunto de células que se multiplica para poder fazer a substituição dos tecidos, né? Beleza. Aí, à medida que ela sofre diferenciação, ela vai dar origem a um conjunto de células que agora é capaz de gerar uma quantidade de células mais específica. E aí a ideia é que quanto mais específico essas células vão se tornando, menos potencialidade elas têm, tá bom? Assim, aparentemente a letra A parece tudo certo. Vamos dar uma olhada nos outros itens para poder ver por que eles seriam falsos. As diferentes linhas hematopoéticas geradas no sistema preservam altas taxas de proliferação e diferenciação. Cara, de proliferação até talvez, dependendo da região, né? Células da pele têm uma alta taxa de mitose. Proliferação, amores, é aumentar o número, tá bom? Mitose na prática. Mas diferenciação, não. Existe um aumento gradual da capacidade de autorrenovação das células progenitoras durante esse processo. Pelo contrário, cara, vai ter uma redução. Ó, existe um aumento gradual da capacidade de autorrenovação. Desse grupo aí, as células que são mais capazes de autorrenovação é o grupo mais geral, são as células tronco hematopoéticas. As células que têm menor capacidade de autorrenovação seriam as células maduras. Então, na verdade, você não tem um aumento gradual, você tem um declínio da capacidade de autorrenovação. Células tronco, letra D, hematopoéticas apresentam potencial para se diferenciar em qualquer célula do corpo humano. Todavia, elas não geram outras células-tronco. Elas são capazes de se diferenciarem em células da corrente sanguínea, basicamente. Tá? Elas não vão formar células ósseas nem musculares, por exemplo. As células precursoras, letra E, as células precursoras e maduras, já diferenciadas, são utilizadas em procedimentos de utilização de células-tronco no tratamento de alguma doença. Ó, são as maduras já diferenciadas ou são as indiferenciadas? Lembra do exemplo que eu acabei de dar do coração? Você vai aplicar células não diferenciadas naquela região para elas se diferenciarem no tecido ali que está lesionado e substituir as que estavam faltando. Então é o oposto do que está sendo afirmado. Tem um comentário aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo abrir aqui. Beleza, exatamente, Israelzão. A única plausível aí é a letra A. Aí, irmãos, eu vou fazer o seguinte. Nós temos 20 segundinhos. Deixa eu ver se eu consigo correr num aqui. Vai ver um de clonagem.